Outra coisa que você falou, o Covid, fez fazer muita tomografia, mas o Covid, ele, ou alguma infecção viral, ele é um fator de risco para câncer de pulmão ou não? Não, não foi um fator de risco para câncer de pulmão, mas a lesão do Covid, que também é uma lesão em vidro fosco, mas assim, diferente, né? Sim, Uma lesão em vidro mais fosco difusa. mais difusa, bilateral, etc. Mas o Covid fez ter muita tomografia, mas como fator de risco, acredito que não. Talvez ele seja um fator de piora para quem já tem o câncer, né? Com certeza, porque daí acomete o pulmão, então assim, a parte do tratamento já a gente já tem que repensar. Na verdade, quando você vê aquele paciente com diagnóstico de câncer de pulmão, que a gente começa com a avaliação pré-operatória, aquele paciente que tem uma doença pulmonar, ele com certeza já é mais prejudicado, assim, para a gente iniciar o tratamento. Excelente. Outra coisa também que a gente lida muito, a gente está em São Paulo aqui agora, uma cidade que tem uma poluição grande. A poluição também é um fator de risco aí? Você falou da lenha, a poluição pode ser um fator de risco também? Ah, sim, a poluição, acredito que está mais relacionada com doenças intersticiais. Então, assim, doenças não chega a ser, intersticiais do parênquima pulmonar. E daí são doenças que vão levar àquela doença crônica, mas não a neoplasia em si, sabe? A não ser que, claro, Entendi. pelo Pode ser tabagismo, um fator mas de piora também semelhante ao Covid, talvez. sim, Seria a bronquiectasia, bronquiolite, piora da asma, são esses fibrose fatores. pulmonar, Fibrose pulmonar. fibrose mais relacionada à hereditária, mas sim, Na assim, poluição não seria um outras, fator tão importante isso é, no. Perfeito. Já tirei minha dúvida, já fiquei mais tranquilo em não São precisa a Paulo. gente se mudar para Vitória de novo, mas se bem que Vitória também tem bastante poluição por causa do. Tem o Porto de Tubarão lá, né? O minério de ferro e tudo mais. E a questão genética hoje. É, eu penso muito o câncer de pulmão, ele acontecer muito em idosos. Eu não penso em pessoas jovens. A questão genética está fazendo isso ficar mais precoce? Como é que funciona isso? Tá, isso está fazendo ficar mais. Na verdade, isso está fazendo ficar tanto mais precoce quanto cometendo mais mulheres. Até recente, eu estive em Boston e tem uma oncologista lá que é sensacional, que é a Narjos, e que ela tem um laboratório. Narjos Flores. E ela tem um laboratório que se chama Lab Flores e que a média de idade dos pacientes dela é 19 e 21 anos. E ela só trabalha com câncer de pulmão no Dana-Farber. Que loucura! Então, assim, a gente vê que existe já publicações de um estudo chinês ano passado que mostrou uma coorte aí de mais de 100 pacientes de 19 a 21 anos com câncer de pulmão. Então, Caraca! assim, com certeza esses pacientes que não estão relacionados ao tabagismo, mas mais a mutações mesmo. Sim, E cada vez mais a gente vê a indústria, a gente vê terapias-alvos que estão conseguindo tratar melhor, mesmo o estágio inicial, assim, a partir de um B, por conta da identificação dessas mutações. entendi. Então essas mutações são passíveis de estudo genético para você falar, olha, Com certeza, assim, isso foi mas uma isso não outra. poderia ser uma triagem, talvez, para esses pacientes com história familiar forte? Então, aí vem uma outra questão que é o que a gente tem feito cada vez mais. Como será que algum dia a gente vai conseguir identificar o câncer de pulmão por um exame de sangue, por uma biópsia líquida, por exemplo, ou por algum outro tipo de exame que não é só quando ele existir? Sim, Então, essa é uma outra coisa. E daí, da próxima, eu te indico até um oncologista para você vir aqui, para você parar de fazer tipo, legal. pergunta difícil, mas Não, mas é interessante, porque mas tá no assim, processo, né? claro, e aí assim, não só isso, assim, esse trabalho da Najat no Dana Fábio é bem legal, porque daí, quando você estuda a doença no paciente jovem, você vê que essa doença ela é diferente da doença do paciente associado ao tabagismo. E aí é completamente diferente. Nem sempre ele vai responder à imunoterapia. Esse paciente que tem uma alteração, por exemplo, no IGFR, no ALK, ele vai responder a medicamentos específicos para aquela mutação. Como se fosse um câncer um diferente do outro, Como se fosse. Eles falam mais, assim, claro, oncologista, que é um oncologista que me corrija se eu estiver errado nos comentários. Se sem gostar, segue o problema. Rafa, se não gostar, não segue. Mas Boa. os oncologistas falam que é uma doença sistêmica, assim, o câncer está lá no pulmão, mas como tem uma mutação, então é uma doença sistêmica, que é diferente da doença que não tem alteração genética, né? Que não tem uma alteração Entendi. ali no IGFR, no ALK, no BRAF. Mas já são estudos que estão ajudando a diagnosticar e você direcionar Muito, melhor o tratamento. Seria muito, isso. muito. Isso mudou muito, assim, desde a época
da imunoterapia até a época da terapia-alvo, e isso vem mudando constantemente, mudando a sobrevida global dos pacientes. Porque no final das contas, o que que a gente quer para o paciente que tem câncer de pulmão, além de. O que que a gente quer é diminuir essa mortalidade. Como Sim. que a gente diminui essa mortalidade? A gente detecta precocemente, a gente melhora as nossas terapias. E aí a gente agora está estudando cada vez mais para a gente aumentar a sobrevida global desse paciente. Mesmo que não tenha cura definitiva, você consegue fazer esse paciente viver por muito mais tempo. Na verdade, a gente começou a curar não, a gente começou a tratar eles, deixar eles sem doença e aumentar e diminuir a taxa de recidiva da doença e aumentar a sobrevida global. E a recidiva é comum no câncer de A pulmão? recidiva é muito comum, Rafa. Assim, existe uma coisa que a gente chama que mesmo quando a gente detecta precocemente, no estágio inicial, o que já é incomum, mesmo com tudo isso que a gente falou, hoje 25% dos cânceres de pulmão são detectados precocemente. Tá. 75% ainda é detectado no estágio avançado. Isso tem mudado, mas é um terço, né, dos pacientes. Quando a É um gente quarto. detecta. Um quarto, vai, Toma, gente. viu? Você me corrigiu lá Vai. atrás, meu, matemática é meu Um forte. quarto. E mesmo quando a gente detecta precocemente, a chance de recidiva, de ter uma micrometástase, Sim, ela, quando a gente oferece tratamento curativo, claro, ela é alta. Então, uma coisa que a gente faz muito é tentar diminuir, com o tratamento, a gente tenta identificar quais são os pacientes que têm o maior risco de ter recidiva e oferecer algumas vezes tratamentos sistêmicos para diminuir essa chance de recidiva sim. e melhorar aí a sobrevida desse paciente, livre de doença e sobrevida global. Eu vou voltar um pouquinho aqui no assunto, numa questão também. Quais são os sintomas? Porque a gente está falando agora em pegar a doença, às vezes, antes dela aparecer para o paciente, mas quais são os Ah, sintomas comuns desse paciente quando ele fala, doutor, eu estou com um negócio esquisito aqui? Rafa, assim, o paciente que tem uma doença avançada, ele pode abrir um quadro com falta de ar. Essa falta de ar, ela pode ser por vários fatores. Ela pode ser porque tem um tumor obstruindo ali a via aérea e daí isso fazer uma falta de ar. Ele pode ser associado a um derrame pleural, porque vai dar, É vai aquela dar famosa água do pulmão. aquela famosa água do pulmão, então isso vai diminuir a ventilação dele ali, vai fazer uma atelectasia, vai abaixar o diafragma e ele vai evoluir aí com uma falta de ar que a gente chama de dispneia. Ele também pode ter, assim, muitos pacientes, né, que com doença avançada estão associados ao tabagismo, então tem o DPOC, que também contribui com essa falta de ar. E ele pode, se for mais central, assim, o tumor, ter aquela tosse com sangue, mas até mesmo só pelo fato de ter o derrame pleural também já pode evoluir com tosse. E aí o emagrecimento que é devido ao câncer propriamente dito, e Porque não muitos só o cânceres já câncer de causam pulmão, né? emagrecimentos, né? Então aquele paciente com tosse, falta de ar, principalmente tosse com sangue, etc., eles já são sintomas mais não específicos, mas que estão falando sobre câncer de pulmão. Uma das coisas da tosse também, que eu vi, tosses por um período muito prolongado, né? Pessoas que têm É, tosse crônica, quase porque mais de 3 semanas. porque se você parar para pensar, assim, tosse, perda de peso e falta de ar, a gente também pode estar falando de tuberculose, né? Então, tosse, perda de peso, falta de ar, qual que é a diferença aí da tuberculose para o câncer de Ainda mais no pulmão? Brasil, como você falou. Exato. E aí os dois também são massa. Então, assim, é difícil de você distinguir pelo sintoma, por isso que o sintoma do câncer de pulmão ele não é muito específico, ele é inespecífico e quando ele aparece ele já está relacionado a alguma coisa avançada. E aí vem, a gente vai fazer a biópsia, etc., vai ver a tomografia, mas o sintoma ele não vai te dar tanta informação assim do que aquele paciente tem. A gente pode estar diante de uma tuberculose também. E daí vai ser quando, de novo, a imagem vai ajudar a gente. A biópsia vai ajudar a gente. Seria uma tosse, basicamente, falar, olha, procure um médico, que pode ser muita coisa, Com certeza. inclusive.
uma doença maligna, um câncer ou tudo É, mais, seja primário de pulmão, como você falou, mesmo uma metástase também pode dar sim. sintomas iguais, é isso? Pode dar sintomas iguais, assim, mas dificilmente a metástase vai evoluir com derrame pleural, a não sei que seja metástase pleural, assim. Quando a gente vê evoluindo para derrame pleural, não sei. Não, assim, câncer de ovário também evolui, câncer de, É verdade, para pulmão, né? pode, mesotelioma principalmente, então, mas o câncer avançado, quando evolui com derrame pleural, pode dar essa dor, pode dar aquela dor, falta de ar, dispneia e a tosse, pode estar relacionado com isso. E no